Olá, eu queria falar uma coisa que eu acho, muita gente ficou perguntando até pra mim, inclusive, em alguns grupos eu vi que muita gente ficou comentando, uns ficaram alegres, outros confusos, e acho que é interessante e importante a gente tentar falar um pouco sobre isso, né? Que é a questão do Guedes. Por que que o Guedes disse que o Lula é inocente, né? Disse de uma maneira contundente. É uma pergunta que a gente fica, né, tentando achar uma explicação racional, uma explicação lógica, e parece que não tem, né? Mas eu tenho umas hipóteses a respeito disso. A principal hipótese, que eu acho que é a mais lógica, a mais plausível delas, é a seguinte: vamos analisar a situação do Guedes, né? O Guedes, ele foi humilhado, né, vamos digamos assim, na CCJ ali, quando tentou apresentar seu projeto sobre da reforma da previdência, né? Foi humilhado assim de uma maneira terrível, tanto sobre a perspectiva da reforma em si, como da imagem dele mesmo, né? A Gleisi Hoffmann perguntou se ele sobreviveria R$ 400 por mês. Claro que ele não sobreviveria, né? Aí o deputado do PT, o outro deputado Zé Disseu, chamou ele de tchutchuca, né? Então ele ficou bravo pra caralho. E a imagem dele ficou bem manchada, né? Ficou zoado e tal. E os números que são mostrados agora pelo Datafolha a respeito da reforma da Previdência, de como a população vê isso, né? A grande maioria, 51%, né? Apesar de é, contra a reforma da Previdência, 41% é favorável à reforma da Previdência, né? Isso são os números absolutos, né? Eu acho que seria interessante fazer o cálculo dos dados relativos, né? Considerando apenas os votos, aqueles que dizem sim ou não, né? Acho que teria uma noção melhor, porque algumas pessoas não sabem, não responderam e tal, né? Estão em dúvida ainda. Mas vemos aí 10 pontos de vantagem dentro dos números absolutos, o que eu acho que representa um número bem significativo, né? A grande maioria dos brasileiros, né, estão contra a reforma da Previdência, apesar de muitos ainda estão acreditando que é uma coisa boa ou necessária, né, como diz o governo. É uma característica que a gente tem observado muito, né, nesse tipo de reformas que o governo faz. O governo sabe que essas reformas são completamente impopulares, então eles colocam como necessárias, né? Bom, isso é uma estratégia muito forte, né? Com isso eles conseguem fazer com que a grande maioria das pessoas, pelo menos uma boa parte das pessoas, sejam favoráveis, né? Apesar de não a maioria, mas uma boa parte. É a palavrinha mágica deles, né? É necessário, né? E dessa forma eles vêm conseguindo pelo menos a adesão de muita gente, apesar de não da maioria, né? A maioria nas pesquisas mostraram-se contra as reformas trabalhistas. Ainda assim ela foi aprovada, né? Infelizmente, mesmo a população sendo contra, a adesão dessas pessoas em manifestações contra isso, né, e tal, é muito frágil, né? É o caso que acontece também com Lula. Apesar a imagem do Lula ser tal, uma pessoa reverenciada, uma pessoa que é respeitada por muita gente ainda, tanto é que poderia ter ganhado, acredito eu que ganharia até com certa facilidade, talvez até no primeiro turno, a, a presidência da República em 2018, se não no segundo turno ele ganharia provavelmente com uma certa folga. E então fica bem claro, né, que a população brasileira, mesmo ela tendo algumas posições que são boas, elas acabam ficando muito na delas, né? Eles não têm essa ação de fazer manifestações e tal, talvez por não acreditarem muito no poder que isso tenha, né? Bom, então vamos voltar. Por que eu estou explicando isso tudo para falar sobre essa questão do Guedes?
a imagem do Lula e a imagem da reforma e do próprio Guedes. A imagem do Lula é uma imagem que é muito mais bem vista do que a imagem do Guedes e do que a imagem da reforma da Previdência. Então o que o Guedes quer, para mim, o que ele quer é associar a imagem dele e da reforma da Previdência ao Lula. Para quê? Para ter adesão dos petistas e dos admiradores do Lula, do PT, de certo setor da esquerda, né? Para conseguir ter a maioria, né? Bem, isso vai ser o bastante? Eu não sei. Porém, é uma tentativa, né? É uma tentativa. E pode ser que sim, uma parte das pessoas façam isso, vejam isso, né? Acreditem que ele... Poxa, o cara aí gosta do Lula, é fã do Lula. Então, pelo menos isso. Então, é uma boa pessoa, vamos dizer assim, né? Se alguém que admira alguém que você gosta, né? Você acaba tendo uma visão menos ruim dela, né? Isso é uma estratégia psicológica, digamos assim, né? O amigo do meu amigo é um provável amigo meu, alguém que vou ter uma certa simpatia, né? É assim. Porque não vejo outra lógica, não. Em nenhum momento o Guedes fez nenhuma referência positiva ao Lula, né? Na verdade, ele sempre criticou ali o modelo de governo petista e tudo mais, né? Esse modelo de estado de bem-estar social. Então não tem absolutamente nenhuma lógica. É claro, você pode dizer assim, não, mas ele não está se referindo ao governo Lula, ele está se referindo à questão da prisão, mas não tem absolutamente nenhuma lógica ele fazer isso por achar justo, por achar injusta a prisão de Lula, né? Eu não acredito, e essa é uma hipótese, acreditar nessa hipótese de que ele está fazendo isso porque acha realmente injusta a prisão de Lula, eu acho que não tem muita lógica, né? Principalmente pelo momento. Tem muito mais lógica, analisando o momento que a gente vive, essa hipótese que eu lancei, né? Eu acho que é uma hipótese muito mais plausível para isso. É claro que ainda assim é uma especulação minha, uma hipótese minha, como eu deixei bem claro. Eu só acho que é importante a gente, às vezes também, lançar certas hipóteses. Pensar, né? Tentar decifrar certas coisas que a princípio parecem bem estranhas, né? E então essa hipótese para mim é extremamente plausível, né? Eu não vi ainda ninguém falando sobre isso, pelo menos não lançando alguma hipótese do que poderia ser, mas eu acredito que seja isso mesmo. Se você concorda, você comenta aí, coloca aí nos comentários. Se você discorda, se você tem alguma outra hipótese, ou se você acha que isso é irrelevante, que é uma estratégia burra, mas enfim, seja lá o que você for pensar, você coloca aí nos comentários, vamos discutir um pouco essa questão. Então, obrigado a todos e até mais.